Então, vou passar aqui para os slides. Tá? A matéria de hoje, os anos 20, a crise de 29, né? É um slide pequeno, são só 14 slides, tem muita imagem. Né? Essas duas imagens que eu coloquei aqui são as imagens que marcam esse período. Né? Os anos 20, pós-Primeira Guerra Mundial, é um período em que você tem uma recuperação, principalmente na Europa, né? Da guerra, né? A guerra causou um estrago imenso, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia, né? E ela causou um estrago imenso, devastou os países europeus, né? Então você tem uma recuperação, alguns anos de recuperação na Europa, muitos países em crise, né? Mas depois se assenta. Agora, os Estados Unidos da América se tornaram o centro da economia mundial e o da cultura mundial, né? Os anos 20 são os anos do jazz, são os anos das grandes festas, né? Das grandes manifestações culturais, artísticas. E os Estados Unidos viram, de repente, o grande centro, principalmente nesses primeiros anos, até 25. Então, essas duas imagens aqui são duas imagens que marcam essa, digamos assim, essa contradição dos anos 20. Os anos 20 são marcados pela festa, pela música, né? Pela ascensão dos Estados Unidos, da cultura americana, e também marcado depois pela crise e pela depressão. A crise de 29 e a depressão que se segue. É a maior crise do capitalismo, né? E com o impacto que ela gera e os países vão demorar muitos anos para se recuperar, né? Então, os anos 20 são marcados por isso. Né? Uma euforia, uma festa, um crescimento econômico, né? E, por outro lado, depois, com a crise de 29, a depressão. Essas duas imagens mostram isso. Né? Então, o outro aqui, característico, os loucos anos 20, né? Muita coisa. Uma característica dos anos 20, além da revolução nas artes, a principal é a emancipação da mulher. Em vários países, a mulher vai adquirir o direito a voto. Você tem o caso da Revolução Russa, né? 17, na Rússia, que vimos na aula passada. A mulher é emancipada, né? Ela é colocada no mesmo patamar de salários que o homem, tem todos os direitos que o homem tem. No México, a mulher também adquire direito a voto já em 17, com a Revolução Mexicana, né? E os países pós-guerra, Estados Unidos, Grã-Bretanha, países nórdicos, né, vão conferir direito de voto às mulheres. Nos países desenvolvidos, a Alemanha também, que vira uma república, a Áustria, né? Os países desenvolvidos, o que mais demorou foi a França. A França, a mulher só vai ter direito a voto em 36. 36, quando é eleito o governo da Frente Popular, né, socialista. E aí eles vão aprovar o direito a voto à mulher. Né? Aqui, então, nós temos várias imagens, o corte de cabelo, vestido, né? O traçado dos vestidos, mais justo ao corpo, né? A questão do cinema, né? Os grandes ídolos do cinema que são lançados nessa época, Salvador Dalí, o surrealismo. Então, esses loucos anos 20, na realidade, é esse conjunto de transformações e que a mulher está no centro das transformações. É um período de grande emancipação da mulher. A dança, o jazz mesmo, e as danças que se seguem ao jazz, né? O bebop e outras, elas vão, né, vão afirmar essa emancipação feminina. Né? Então, nós temos aqui a crise europeia, uma crise social imensa, principalmente nos países derrotados, onde nós vamos ter tentativas de revolução. Há uma influência grande da Revolução Soviética. Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e a Itália, que mesmo estando no grupo que venceu a guerra, a Itália não obteve nada com a guerra. Ela só obteve perdas humanas, materiais, conseguiu de território somente uma pequena parte ao norte, que pertencia à Áustria, que os italianos reivindicavam, né? E eles conseguiram uma pequena parte, não conseguiram colônias na África como queriam. Né? A Itália está arrasada com a guerra também,
muito embora fizesse parte dos países que ganharam a guerra. Então, nesses países, nós temos tentativas de revolução, aparecem alguns até sovietes, é o caso da Hungria, o caso da Bulgária, né? Organizam sovietes. Na Itália, temos greves gerais que vão levar muito tempo, né? Temos um período que é de 19 a 21, com várias greves, ocupação de fábricas, de fazendas, né, pelos camponeses. Ou seja, os países estão à beira de uma revolução, né? E não é à toa que esses países vão dar origem aos chamados movimentos fascistas. Nós vamos ver na próxima aula. Mesmo países que ganharam a guerra, como Grã-Bretanha, França e Bélgica, eles também sentem a crise pós-guerra. Mas o que eles fazem? Eles vão receber indenizações, principalmente da Alemanha, que foi condenada pela guerra, pelo Tratado de Versalhes, e vão também explorar mais ainda suas colônias. Isso vai gerar uma crise. Por quê? Muitas tropas eram coloniais. A Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, ela usou muitas tropas da Índia, né, do Nepal, né, Paquistão. Então, ela usou muitas tropas coloniais. A França usou muitas tropas da África. Africanos lutaram na Primeira Guerra. Esses povos pensavam que, terminada a guerra, eles fossem obter, se não uma independência completa, pelo menos uma autonomia para eleger um governo, para se administrar, e nada disso aconteceu. Pelo contrário, Grã-Bretanha, França e Bélgica vão ampliar suas colônias às custas da Alemanha, na África, e vão reprimir, explorar mais ainda suas colônias. Né? Estados Unidos e Japão, né, eles vão ter uma superprodução industrial e vão disputar mercados na Ásia e Pacífico. Daí a Conferência de Washington não capital, tá? Washington é um estado que fica no Pacífico, na costa oeste americana. Né? Então, a Conferência de Washington, em 22, que reuniu países do Pacífico, interessados no Pacífico, China, Japão, né? E também Grã-Bretanha, França, que tem colônias na região, Holanda, né? Os americanos se impuseram e exigiram do Japão, né, um controle da sua marinha de guerra. O Japão não poderia aumentar a sua marinha de guerra e teria que ficar satisfeito com as regiões que já tinham ocupado, tá? Na China e as ilhas ao norte do Japão, que ele havia tomado da Rússia na Guerra 1905. Então, o Japão foi contido pelos americanos. Isso revoltou muito os japoneses, né? Isso acirrou muito o nacionalismo japonês. Tá? A recuperação econômica europeia após 22 tem várias causas. A NEP, a nova política econômica adotada na União Soviética, estimulou, né, essa recuperação econômica. Os investimentos americanos também, né? Houve um incentivo do governo americano a empresários que investissem na Europa, o Plano Deus, né, do ministro da Fazenda do governo americano. Então, empresários que investissem na Europa, né, empresas europeias, tinham subsídios, podiam investir, aplicar seu dinheiro na Europa e depois trazer seu lucro sem pagar imposto. Aí virou um grande negócio. Ora, a Europa, por mais arrasada que esteja, Alemanha, Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, França, né? Eles são países que têm um potencial muito grande, né? Então recebem investimentos americanos. E a NEP, ela estimula o comércio. Vários países, a Alemanha principalmente, vão fazer acordos com a União Soviética. A França, depois, países nórdicos, né? A Grã-Bretanha é um dos últimos a fazer acordos. Os Estados Unidos mesmo fizeram acordos com a União Soviética de compra e venda, né, de matérias-primas, alimentos, etc. Né? A emancipação da mulher, o desenvolvimento tecnológico no pós-guerra, a mudança de padrões de produção, a estandartização e o fordismo, a divisão do trabalho, o aumento da produção industrial, né? Os primórdios da sociedade de consumo da cultura de massa, o cinema e a revolução dos costumes, né? As roupas, os cortes de cabelo, a música, né? O cinema mesmo mudo era sempre acompanhado de uma trilha sonora, né, que era tocada muitas vezes em cinemas e acompanhando o filme, né? Então, a música
vem junto com o filme, né? E os novos ricos, pessoas que enriquecem da noite para o dia, principalmente nos Estados Unidos, onde não havia regulamentação, né? Bolsa de valores, compra e venda de ações, abrir empresa, era uma coisa muito fácil, muito fácil. Então, muita gente fez isso para ganhar dinheiro, né? Isso acaba gerando uma grande concentração de renda. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa grande concentração de renda, novos ricos que aparecem da noite para o dia, nós temos um desemprego que, desde 22, quando a Europa começa a se recuperar, nos Estados Unidos, esse desemprego começa a crescer, que é uma concorrência europeia de produtos europeus, né? Então, o desemprego americano começa a crescer. Outra coisa que contribui para o desemprego é a mecanização da produção, as máquinas, né? Essa estandardização, tudo isso contribui para acabar com postos de trabalho, né? Utilizando máquinas, ferramentas mais desenvolvidas, e daí vai gerando desemprego. Isso, com a Revolução Soviética e a formação de um governo socialista com a classe operária, né, vai gerar nos países ocidentais capitalistas um temor de uma revolução. Daí aumenta muito a repressão aos movimentos sociais de reivindicação de direitos e aos sindicatos também, né? Então, a gente tem aí um momento em que você tem uma concentração de renda cada vez maior, um desemprego que cresce continuamente e uma repressão aos movimentos sociais e aos sindicatos. Os trabalhadores procuram se organizar e são reprimidos. Então, você tem um achatamento do salário, das condições de trabalho são péssimas, cada vez piorando, desemprego crescendo, e os trabalhadores não conseguem se organizar com o tempo porque são reprimidos. Isso em países liberais, dito liberais, né? Aqui o Ford, Henry Ford, né? Ele está aqui de terno preto, com um engenheiro mostrando para ele o motor, o chamado modelo T, que é o primeiro carro popular, entre aspas, né? É um carro que a classe média pode comprar, ele era financiado pelos bancos, né? Então o modelo T é o carro mais barato, que a classe média pode comprar, financiado, claro, né? Então o modelo T vai ser produzido em grande escala, tá? E ela aqui mostrando o modelo T, do Ford, né? Da linha Ford de automóveis, que é para o engenheiro mostrando para o Henry Ford. E aqui uma linha de produção, né? Esse pessoal aqui só coloca o motor, só prepara o chassi. Aí segue para o outro, que vai colocar mais coisas. É assim. É a produção, a divisão do trabalho, Fordismo, né? As mulheres, né? Aqui a dançarina francesa, na verdade, ela é da Martinica, ela é uma dançarina negra, inclusive, né? Ela é da Martinica, ela fez muito sucesso nos anos 20, final dos anos 20, anos 30, né? Na Segunda Guerra, Josephine Baker, na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha, ela cai em desgraça, porque ela se recusa a dançar para os alemães. Ao contrário de outros artistas franceses, né, que cantaram para os alemães, ela, né, e outros artistas, como Edith Piaf, também cantora, né, se recusam. E vão cantar em cabaré de último, né, grau, vão ganhar pouco, vão passar por alguns anos bem apertado mesmo. Mas Josephine Baker é um bom exemplo disso, da libertação, da emancipação, uma mulher que não casou e foi um grande sucesso durante décadas, né, no show francês, né? Aqui, inglesas, operárias inglesas, algumas fazendo a saudação de punho fechado, que é a saudação socialista, né? Elas podem votar no Partido Trabalhista Britânico, né? Então, aqui as operárias, no horário de almoço, né, repouso, elas estão aqui tirando fotografia e fazendo saudação. E aqui o movimento sufragista, antes da guerra, voto para a mulher, né? A centralidade dos Estados Unidos, como se fosse um polvo, né, estendendo seus tentáculos para o mundo todo. Os americanos, com a Primeira Guerra, né, após a Primeira Guerra, tornaram-se a grande fábrica do mundo, produzem para o mundo todo. E a partir da recuperação europeia, principalmente a partir de 24 por aí,
os americanos vão perdendo o mercado europeu. E depois os europeus vão concorrer com os americanos com mercados na Ásia e na América do Sul e na África. Então os americanos vão tendo redução do mercado no momento que seu desemprego está crescente e suas empresas mantendo a superprodução. Então esse é o grande problema que vai estourar mais à frente, né? Aí é o momento que os americanos estão, né, controlando o mundo, e quando a crise estourar, ela vai seguir esse caminho. Ela vai se expandir para o mundo todo. Ela estoura nos Estados Unidos e se expande para o mundo todo, né? A crise 29. Antecedentes, a péssima distribuição de renda dos Estados Unidos, ao lado da superprodução. Então, as mercadorias eram produzidas em grande escala, porque os empresários acreditavam que elas seriam vendidas. No momento o mercado restringiu, mas mais à frente o mercado vai abrir e a gente vai vender. Então, eles não pararam a superprodução. Não só produtos industrializados, tá? Mas produtos da área rural também. Grãos, né? Trigo, cevada, centeio, né? Produtos como algodão, né? Até matérias-primas também, como carvão, ferro. Então, os americanos mantiveram a superprodução. E logo os europeus se recuperam e vão concorrer com os americanos. Então, você passa a ter uma superprodução de mercadorias, uma concentração de renda imensa e a diminuição do mercado consumidor, né? Esse é o grande problema. E as empresas crescem em cima do seu poder de produzir, mas não conseguem vender depois de um certo tempo. Já em 28, a crise já está colocada. Já está colocada. 29 de outubro que ela estoura, né? Estados Unidos são, ao mesmo tempo, credores de países europeus e seus maiores investidores. A grande especulação financeira e expansão dos holdings. Os holdings são empresas que investem seu capital em outras empresas. Tá? Então, o holding é um conjunto de investidores que vão investir em empresas variadas. A ideia é, quando uma determinada empresa de um setor está com dificuldade, ele tira o capital que ele investiu no setor que está dando lucro e investe nela para derrubar a concorrência. Mas isso não funciona sempre. Funciona no começo. Depois que ele monopoliza o mercado, ele não tem mais concorrência, aí fica realmente numa situação produzindo muito, né, dominando aquele mercado, ele não vai regular o preço. E eles começam a quebrar, né? Então, o holding, no começo, ele consegue. Nos primeiros anos, eles têm sucesso. Mas depois, eles começam a ter dificuldades, né? A falta de controle e fiscalização, a especulação na Bolsa de Valores de Nova York, o crescente desemprego na sociedade americana, a extrema liberdade na concessão de crédito. A pessoa abria uma empresa, ia num banco e pegava um empréstimo, aí lançava ações na Bolsa de Valores, baseado naquele empréstimo que pegou, não investia nada, não produzia nada, as ações são vendidas no começo, porque elas estão valorizadas,